Olá, nessa edição do programa Cena Aberta, meu papo é com a poesia. Eu vou conversar com Ítalo Lima, ele que tem dado a oportunidade de muitas pessoas terem simplesmente poesia na parede, né? É o assunto de hoje aqui no nosso programa Cena Aberta. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar com você mais uma vez. Espero que o nosso papo seja bem agradável. Ah, mas vai ser bem agradável mesmo, até porque quando o assunto é poesia, não é? Como diria, né, Da Vinci, o último grau, a simplicidade é o último grau de sofisticação, né? E aí eu vejo no seu trabalho, vamos começar por essa parte das poesias nas paredes? Isso, né? vamos. Eu vejo no seu trabalho essa linguagem visual simples, direta, né? E que atinge o íntimo das pessoas. Então, não há quem passe despercebido numa parede que tem uma poesia de Ítalo Lima. Essa minha história com a poesia em moldura é muito curiosa porque a minha paixão pela poesia ela começou desde a adolescência, quando eu fazia o ensino médio e eu tinha um professor de literatura e ele me mostrou a paixão pela literatura. Uma vez a nossa turma perguntou para ele por que ele era uma pessoa tão sozinha e tão triste. Ele tinha um olhar triste. E aí ele respondeu que nunca tinha casado, morava sozinho e que a única companhia na vida dele era a poesia. E foi aí, nesse dia, que eu tive a certeza que seria a poesia a minha eterna companheira. E desde esse dia... Não que você não vá ter outra companhia, não é? Mas a minha prioridade foi a partir desse dia que eu abri os olhos para ela. Que eu passei a enxergar a poesia de uma outra forma. A solidão de uma outra forma. Não aquela forma melancólica, aquela forma triste, mas uma forma bonita, sabe? Uma forma poética. Uma forma poética. E foi a partir daí que eu passei a me dedicar pela palavra. E há 2 anos atrás eu iniciei o meu projeto, que foi Poesia em Moldura. Eu criei uma página no Instagram e comecei a vender as minhas poesias através dos quadros. Como é a minha formação... As tuas mesmas. As minhas mesmas. São todas autorais. Isso. Como a minha formação vem da publicidade e lá a gente paga muita matéria visual, como direção de arte, design gráfico, então essas disciplinas elas puderam me dar um suporte para estar criando, para estar dando outras referências para a poesia. Então ela me deu esse suporte. Então graças a isso, essa minha formação da publicidade, eu consegui dar uma outra forma para a palavra. Fora que ainda tem a história do social media, de você ter uma noção muito... Uma noção é pouco, né? Mas ter uma ideia mesmo de como trabalhar as redes sociais e de como trabalhar a palavra nas redes sociais. Até porque isso não pode ser chato. Exatamente. E é outro desafio também que a gente tem que estar conseguindo aí contorcer. Porque não é fácil lidar com as redes sociais. E hoje eu devo boa parte do meu trabalho a elas, porque foi lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu consegui levar o meu trabalho. A venda dos meus quadros se dá diretamente através do Instagram. É lá que está o meu maior número de seguidores, é lá que está o meu público, entendeu? Veio de lá. Inclusive o público está podendo conferir aí dos nossos caracteres e algumas imagens que a gente está colocando aí dos teus quadros que tem no Instagram. Agora, uma coisa que você falou que é bem interessante, é um desafio, né? Lidar com a palavra nas redes sociais, por conta de que uma poesia pode sim ter uma frase, uma palavra, um desenho, não sei, mas também pode ter um textão. E eu, particularmente, quando fui fazer a sua pesquisa para a gente gravar o programa, então assim, no Facebook você tem o início da poesia com 4 frases, talvez 4 versos, e aí vem o Leia Mais. Dá vontade de clicar no Leia Mais, entendeu? Então isso é muito bacana, as pessoas têm vontade de continuar lendo, mesmo que seja um texto maior. Né? E é um desafio porque a gente vive numa sociedade que não quer ler. E nas redes sociais a gente está competindo com várias outras coisas, entendeu? É com o chat que está chamando, é com a notificação que apareceu, é com outra pessoa que está chamando. Então são várias outras coisas competindo com a poesia. Então realmente é um desafio muito grande a gente ser visto. Você viu que eu fiz aqui um print de várias coisas. Por exemplo, 8 de janeiro. Quando você coloca a data lá no Face,
no Facebook, por exemplo, né? De uma poesia tua. É o nome da poesia necessariamente ou Isso. você fez? Na verdade, essa poesia, o título é específico para uma pessoa que aniversaria no dia 8 de janeiro. Sério? Sério. Quer ler para mim? Quero. Por favor. Tá. 8 de janeiro. Disse riso belo e penteia o cabelo, tem no rosto um riso largo, ou da virtude quase sem defeito. Traz no coração um enorme refúgio, sem nome ou apelido, que trago no peito. Ah, meu Narciso, ou quase um sobrenome, todo segredo, amizade que preciso, ou ama ou foge, e esquece na minha cama todos os relógios. Me dê que eu vou guardar com muito carinho aqui. Não foi para mim não, viu? Mas vou guardar com muito carinho. Olha, eu noto também, claro, isso é do poeta, da pesquisa, é da leitura, né? Obviamente que você teve diversas referências de leitura durante o tempo todo. A sua ainda curta vida, né? Porque você é bem jovem. Palavras que fazem referências a outros ícones artísticos, né? Por exemplo, quando você faz referência a Narciso, quantas obras já não foram escritas e descritas em razão dessa personagem? Aí você já coloca essa personagem dentro da tua poesia, que obviamente tem um significado muito pessoal, do espelho, de da se vaidade. ver no outro, da vaidade. Sim. Né? É importante ter essas referências de leituras de diversas épocas? Sim, eu acredito que todo esse repertório ajuda a estar compondo, a estar dando um valor a mais ao que eu escrevo, porque tudo está no nosso inconsciente. A gente carrega uma carga energética vinda dos nossos antepassados muito grande, seja ela no nosso estético, no nosso imaginário, na nossa palavra, em tudo. Tem coisa que a gente nem sabe que carrega. Exatamente, é inconsciente. Então isso acaba levando a um embasamento bem maior. E quando isso é consciente, isso fica claro, né? Como você pode estar percebendo aí no Narciso. Isso fica claro, entendeu? Mas geralmente isso acontece inconscientemente. Mas quando a gente volta para os quadros, que são as poesias mais curtas, como esse que está aí... Inclusive vai aparecer aqui na tela para a gente, sofra sempre sozinho, porque assim ninguém te julga. Exatamente. E um dos temas mais recorrentes dos meus quadros é a solidão. Aquela mesma solidão que eu descobri no olhar do meu professor, lá no ensino médio. E que ao mesmo tempo é uma solidão que grita para todo mundo ver. E esse tema foi tão recorrente que uma das minhas primeiras exposições, que foi lá no Shopping Rio Puti, que me convidaram para expor lá, eu tinha que dar um nome para a exposição. E eu não sabia que nome dar para minha exposição. E eu passei dias e dias tentando descobrir, pensando, meu Deus, que nome eu vou colocar para minha exposição. E aí eu fui analisar o que as pessoas buscavam quando compravam um quadro meu. E aí eu percebi que quando elas compravam um quadro, elas não queriam um quadro, elas queriam uma companhia. Então eu associei a companhia, quadro, e aí me surgiu o nome da exposição, que é Um Quadro na Parede Cura Qualquer Solidão. Show de bola, não tinha nome E melhor. aí o mais incrível é que lá estampado, né, na exposição do shopping, tinha um nome, né, bem grande, Um Quadro na Parede Cura Qualquer Solidão. E quando as pessoas passavam, elas olhavam lá o título, elas confirmavam aquilo com um olhar de um jeito triste, mas era de um jeito bonito, sabe? Tipo, e aí aquele ali é a minha cura. É a minha cura e nossa, é isso mesmo. E aí a partir desse dia eu percebi, eu passei a sair na rua com outro olhar. Eu comecei a perceber que o padeiro era sozinho, que o meu vizinho era sozinho, que eu sou sozinho, que todos somos sozinhos. Que todo mundo tem seu momento de solidão. E que essa solidão, ela te edifica. Porque quando a gente está sozinho, a gente olha para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente tem um convívio com a gente mesmo. E o estar sozinho, não necessariamente sozinho físico. Tipo assim, eu posso estar... Aquilo que é sempre recorrente na literatura. Eu posso estar aqui contigo, né? Tem até frases grandiosas sobre isso. E estou sozinho ao mesmo tempo? Exatamente. Ou posso querer estar sozinho e me fazer esquecer? É muito louco isso, né? É porque o estar sozinho é um olhar para dentro. É um olhar para dentro, tipo, para tudo. E às vezes as pessoas têm a mania de associar a solidão com não querer estar com ninguém. Ah, eu estou sozinho, eu não estou com ninguém.
Não. Entendeu? E sendo que não, você pode juntar a sua solidão com a de alguém. Eu posso juntar a minha solidão com a sua, entendeu? E as nossas solidões vão somar. E quando você soma a sua solidão com a do outro, você enriquece a solidão. Olha entendeu? só, vocês entenderam? Tá, eu acho que tem muito a ver com esse outro aqui, ó. Tem que ser imenso para saber ser sozinho? Sim, muito imenso. Porque é sendo imenso que a gente se descobre. E a gente só pode compartilhar algo com o outro quando a gente sabe o que a gente tem dentro da gente. E é na solidão que a gente vai ver o que a gente tem dentro da gente. Gente, esse papo de solidão com o Ítalo aqui dá, assim, um livro inteiro. É, eu gosto muito dessa temática. Que, aliás, livro é o assunto que a gente vai tratar também no próximo bloco. Com não certeza. É isso? Tem novidades também. Tem novidades. Primeira mão. Primeiríssima mão. A gente vai para um rápido intervalo. Obviamente que a gente vai, assim, vendo e lendo poesias na parede. Tá bom? A gente volta já. Voltamos com o programa Cena Aberta e nessa edição meu papo é com a poesia, aliás, que é um assunto recorrente aqui no nosso programa e eu gosto bastante de falar de poesia porque emociona, porque atinge realmente o íntimo. Ítalo Lima, voltando aqui no nosso papo, né, a gente saiu com imagens lindas de poesias que estão nas paredes de muita gente. Aliás, lá na Montmartre, você recentemente... Ainda tem material teu lá? Tem, tá tendo exposição ainda lá. Tá tendo exposição lá que foi aberta para o mês dos namorados, com... Agora como é que fala assim? Mês de namorados e solidão? Combina? Combina, porque como é que você vai conseguir um namorado se você não conseguiu nem se relacionar com você primeiro, né? Então essa solidão, ela vem disso, de saber se relacionar consigo mesmo para depois poder se relacionar com outra pessoa. E além de namorados... os meus quadros lá na Montmartre falam de um outro amor, que é o amor próprio, né? Que é o amor que a gente tem que ter em primeira escala, em primeira mão, que tem que vir primeiro sempre. Entendeu? E aí é bom o público já aprender contigo que solidão, não tem aquele sinal assim, na escola a gente aprendia, isso é igual a isso ou é diferente, não é isso? Diferente? Então solidão é diferente de coisa ruim. Né? Não necessariamente solidão tem que ser algo ruim. Nunca. Solidão jamais. pode ser extremamente positiva. Para você, então? Para mim, muito produtivo. Daí você fala, olha, aí ele coloca um coraçãozinho, vocês estão vendo aí na tela? Que legal esse quadro. É um coraçãozinho, solidão é um troço que a gente tem que curar sozinho. Eu gosto muito desses também, porque as pessoas, elas depositam no outro... o seu problema. O seu problema, uma expectativa, uma esperança...
elas buscam no outro aquela cura assim indeterminável. Então a cura não está no outro. E a culpa, né? Elas culpam os outros. Exatamente. Por não É serem sempre felizes. o outro. Elas colocam a culpa da infelicidade dela no outro, sabe? E sendo que o responsável por tudo que acontece na vida dela é ela mesma. E só quem vai curar essa solidão é ela mesma. Ela não pode depositar no outro isso, entendeu? Porque quando você coloca essa responsabilidade imensa no outro, você sufoca o outro vai embora, o outro fica sem saber o que fazer, fica perreado, entendeu? Então você não deve culpar o outro. Tem até um trecho que eu acho lindo, não estou me lembrando aqui de quem é, eu acho que é do Quintana, não tenho certeza, que quando o amor vira nó, já deixou de ser laço. Você já viu, já ouviu? Já sim. Não é mais ou menos isso, né? É verdade. Então, bagunçou, prendeu, sufocou, já não... Já é nó. Já é nó, já não está valendo a pena. Agora tem uma imagem aqui, claro, composta de poesia, o nosso público está podendo acompanhar, faz o formato de um corpo, e aí eu aproveito para te perguntar, algumas imagens, como publicitário que você é, valem mais que 1000 palavras? Valem mais porque a imagem ela é palavra. Quando a gente estuda semiótica, para semiótica tudo é palavra, tudo tem sentido. E eu busco dar sentido para tudo que eu faço. E tudo que eu faço, eu quero que as pessoas leiam, sejam ela imagem ou sejam ela especificamente palavra. E essa que você falou que tem um corpo, né? As palavras formando um corpo. A gente está podendo acompanhar. Ela é recente, eu criei essa série agora que se chama Palavra Excitada. Eu não escrevo só sobre solidão, eu escrevo também sobre o corpo, sobre erotismo. E essa série, ela... E se ampliar essas palavras que estão formando aí o corpo, vai dar para ver muita coisa, hein? dá bastante coisa. Nas entrelinhas. E é muito legal isso do corpo, porque por trás disso a gente está falando de solidão também. Porque a gente vive hoje numa sociedade da ditadura da beleza, que existe o corpo ideal, o padrão de beleza. E isso machuca uma série de pessoas que não se enquadram nesses padrões impostos, entendeu? Então, quando eu busco falar do erotismo, do corpo, como muitas pessoas acham que é para ser vulgar, não é para ser vulgar, é para ajudar o outro a se aceitar. A literatura erótica, ela sempre veio para libertar o outro, para tirar o outro dessa condição presa do corpo, de não se aceitar, de não aceitar o próprio corpo. Então, eu busco sempre isso, de ajudar o outro a se aceitar através do corpo. Eu já vi em alguns momentos de saraus, eu sei que você acompanha muito saraus também, né? Quando você está falando essa questão da libertação, pessoas extremamente tímidas de verdade, né? Como a Eliana Leão, que é artista plástica, a gente tem até telas dela aqui no nosso Pauta Cultural. E, de repente, quando pega uma poesia um pouco mais ousada no sarau, assim, você fica pasmem como a pessoa se transforma com aquela leitura. Ela pega, lê e se joga no chão, enfim, e trabalha com movimentos, sabe? Então, como é libertador isso? Exatamente. Como eu já havia falado, ela permite essa liberdade corporal, esse outro olhar. Porque se a gente tiver essa visão enquadradinha, essa visão careta que muitas pessoas ainda, infelizmente, têm, a gente nunca vai conseguir se libertar, entendeu? Então a gente tem que se permitir, que se permitir. Mas é um limiar muito grande, porque a gente tem que tomar cuidado com as palavras para não ser vulgar. Você fica no limite, né? É o limite. Entre aquilo que a gente chama o limite do bom senso. Exatamente. Exatamente. Né? Principalmente quando você vai ler a poesia, porque quando você coloca num determinado livro, a pessoa compra se achar por bem, vai lá, pesquisa e tal, enfim. Um quadro, né? Mas quando você está ao vivo, no espaço público, e às vezes até num horário um pouco mais cedo e tal, e tem criança, tem pré-adolescente e tal, então você tem que ter muito cuidado realmente com a palavra, a pessoa entender que tem o limite entre o vulgar e o sensual, Sim. Né? Sim. São coisas completamente diferentes. O erótico é tudo aquilo que não pode ser visto, né?
Então, é por Não isso... precisa ser amoral. Exatamente. Então, nesse limite. Então, se você for dar uma vasculhada aí na história do erotismo, ele já teve várias representações. Uma luva já foi erótica. Já foi erótica. Uma mulher tirando a luva da mão era um símbolo de erotismo, entendeu? Então, ao longo da história, ela é representada por diversos símbolos, entendeu? E hoje, ela está sendo representada por mim através da palavra, que é o que eu tento fazer de melhor, entendeu? Ok. Vamos falar do livro, mas antes disso eu queria... que autores, tipo, me cite 2 autores, um talvez um pouco mais antigo mesmo, né, dos tempos idos, sei lá, de qualquer época da literatura que você queira, e um mais recente que você tenha referências. Dos mais antigos, eu gosto muito do Arthur Rimbaud. E dos mais atuais, eu gosto muito da Clarice. Lispector, eu sou A fã. palavra carne dela, assim, me Algo fascina. que você lembre, assim, que seja instigante. É dela. Que gostaria de falar. Ela me representa muito, porque... Pela luta dela, pela representatividade dela, por ela ser mulher, por ela não ter pudor, né? Ela era uma pessoa muito forte, muito firme no que ela dizia. E no que ela sofreu, ela foi uma mulher muito sofrida. Quando a gente vê ela dando entrevista, né? Tem uma entrevista dela belíssima, que eu acho, que a gente olha assim bem fundo nos olhos dela, a gente vê ali aquela solidão, aquela dor. Profundidade. Então, assim, eu gosto de gente profunda. Então, ela pra mim é profunda. Que, aliás, não sei se você teve a oportunidade de assistir a peça que rodou o Brasil e há 2 anos atrás, acho que dois anos e pouquinho, esteve aqui com a Beth Goulart. Infelizmente eu não pude ir. Ai, foi show de bola. Eu estive lá. Depois você que conta. inveja, Bruno. Tá, eu separei aqui 2 trechos, antes de passar para o teu livro, de autores que eu acho que tem muito a ver também com a tua poesia. Drummond, Clássico. clássico, né? E eu separei para você, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho e, enfim, você já encontrou muitas pedras no meio do caminho para fazer poesia? Todos os dias. E são essas pedras, né, que fazem parte do meu repertório, do meu caminhão, da minha carga. Porque se não fossem elas, eu não teria construído o meu castelo, o meu chão. Olha! Entendeu? Então eu dou graças às pedras. E falando em pedra, né? Pedra, tá aí uma poesia tua, olha. E essa é uma série bem curiosa. Eu tenho um amigo de trabalho, Irineu Santiago, e ele começou a fazer desenhos nas pedras. Disse a pedra ao ouvido, sou vestida de barulho. Cochichante é o nome da poesia, tá aí na tela. E o nome da pedra também, ele passou a nomear as pedras. Então, né? As pedras têm vida para ele, Para né? ele, as pedras têm vida e diálogo. E elas dialogam. E foi a partir disso que eu criei essa série. E uma outra que eu separei para você, essa eu acho clássica, gosto pra caramba. Eu coloquei, vou falar só o último, pra gente ganhar tempo. Tá bom. Que é Versos Íntimos de Augusto dos Anjos. É carne pura, né? E aí no final ele fala, se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Então, é bem forte, né? Ela é bem forte, ela é carne viva, né? O beijo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Muitas vezes nos sentimentos é assim, não é, Ítalo? O ser humano é um ser, né, de 2 faces, né? Ele tá acariciando e amanhã ele apedreja. Você já viu que eu vou ler teu livro na hora que eu tiver com ele na mão, né? Que faz a hora que eu... Vamos falar do livro? Vamos falar do livro. O nome do livro. Primeiro o porquê do nome. Posso mostrar essa? Pode já mostrar. A capa? Pode mostrar, sim. Já tá liberado, então a gente já tá vendo aí. Que é quando a gente se mata numa poesia. Quando livro, a gente se mata numa poesia. Então essa poesia, para mim, é um retorno ao útero. É quando eu volto ao princípio, é quando eu volto ao meu primeiro abrigo. É quando eu ainda não tinha vida, mas era vivo. Então, esse livro é porque eu não posso morrer. Eu posso morrer na poesia, mas em vida ainda eu não posso morrer. Então, ela representa essas mortes diárias que eu ilustro na poesia. Que todo mundo morre todo dia, de alguma até forma. Numa expressão figurativa, tipo, sei lá, morro de rir, morro de amor, morro de sofrer. Pode ser assim também? Pode sim. No sentido independente figurado? da morte, pode ser. E pode realmente, mudar completamente de vida
num sentido mais esotérico, né? Tipo, renascer para outras possibilidades. Sim, transcender. Transcender. Sim. E esse Nada livro... como falar com o poeta, transcender. Esse livro é uma das maiores realizações que eu estou tendo, porque a história dos quadros, ela surgiu de um livro frustrado. Não. Porque, assim, lá no iniciozinho, quando eu comecei, antes de nem pensar em quadros, eu já tinha várias pílulas de poesias, né? Então eu queria reunir essas pílulas de poesia e fazer um livro. E aí eu saí mandando para vários editores e tal. Eu era muito novo ainda, acho que eu tinha 18, 19 anos. E como se eu fosse velho agora, né? Eu não vou nem perguntar. Olha, infelizmente nosso programa chegando ao fim. Papo de poesia, nota 10, entendeu? Eu só queria que você deixasse, já apareceu várias vezes, mas repetisse aí suas redes sociais, telefone de contato para quem tiver interesse. E também, não posso esquecer de perguntar isso, você faz quadros sob encomenda, tipo assim, eu quero que isso tenha uma composição visual com uma foto minha, isso, com desenho seu, com uma rabisco. poesia com o seu nome, sim. Eu faço quadros exclusivos que são os que mais saem, são esses, né? Que as pessoas gostam disso, da exclusividade. É verdade. Então eu faço isso. Se você quer uma poesia com o seu nome, um quadro com o seu desenho, eu faço. E quem quiser me procurar, em todas as redes é Ítalo Lima Poesias, né? Padrão para todas as redes, mas principalmente o Instagram, é lá que você vai poder conferir todo o meu material, é lá que está reunido praticamente tudo. E quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, o meu número é o 99964-6367. Ok, foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, espero que a gente possa estar repetindo isso outras vezes. Eu quero que você volte no Pauta, que aquele dia não deu tempo de nada, né? Mas volte pra gente ler e declamar muitas poesias, tá bom? Sem dúvidas. Bom, gente, olha, eu vou ficando por aqui com esta edição do programa Cena Aberta. Você já sabe, tem Cena Aberta inédito toda sexta-feira às 9 da noite, tem aos sábados em reprise e depois o nosso programa fica disponível no Facebook, no YouTube, nas redes sociais da TV Assembleia e nas minhas redes sociais também. Eu vou ficando por aqui, lendo uma poesia de Ítalo Lima, enquanto você confere imagens de belos quadros dele. E na próxima sexta-feira eu estou de volta aqui com o nosso Cena Aberta inédito. Então vamos lá. Ser chegada. Me diz assim, de uma vez, como fazer para sempre na tua vida ser chegada. Mas diz de um jeito certo, de um supetão que me espante a pele. Diz com os lábios molhados e com o corpo já exposto na mesa. Me diz assim, de um jeito devoto, como fazer para sempre na tua vida ser chegada. Me diz em forma de prece, em grito ou em quase protesto com esse teu jeito torto de quem estremece. Diz assim com toda a folia, como fazer para sempre na tua vida ser primeira chegada.